Olá, meu nome é Ana Clara. Eu tô aqui representando meu grupo. O nosso grupo é do Polo de Jambeiro. O nosso projeto integrador desse semestre, ele traz a proposta de interdisciplinaridade. O nosso grupo se reuniu e a nossa intenção era trabalhar com o ensino fundamental. Né? No município temos apenas 3 escolas para trabalhar, que é a do ensino fundamental, a do ensino de educação infantil e do ensino médio, só que a do ensino médio é do estado. Então, como eu já trabalho na educação infantil e mais 2 colegas do grupo também, nós optamos em trabalhar na educação infantil. O tema proposto era interdisciplinaridade. Então, dentro da educação infantil, nós pesquisamos e analisamos quais disciplinas poderíamos trabalhar. Chegamos na conclusão de trabalhar a linguagem e matemática. E com auxílio dos professores que já trabalham em sala de aula e depois de algumas reuniões, algumas conversas, decidimos trabalhar um jogo para promover essa interdisciplinaridade. Então, diante do tema proposto, o que o meu grupo resolveu fazer? Elaboramos um jogo para trabalhar as 2 disciplinas. Escolhemos uma sala de educação infantil, uma sala com a faixa etária de 3 a 4 anos, que no nosso município chamam de maternal 2. Então, é uma sala com uma frequência entre 14 e 16 alunos. E depois de observarmos qual o conteúdo deles, que foi trabalhado durante o semestre, nós pudemos desenvolver esse jogo. O nosso jogo ele funciona da seguinte forma: é uma trilha, nós aproveitamos o próprio chão da sala de aula e as divisões do piso, passamos durex colorido e dividimos as casinhas. Então, nós fizemos essa trilha e com auxílio de dados. A princípio, nossa ideia era fazer dados de papelão, dados grandes o suficiente para que eles jogassem e pudessem contar as bolinhas, né, e depois contar as casas, mas não foi necessário, porque na verdade nós acabamos tendo disponíveis uns dados de pelúcia, assim, uns dados grandes, assim, de espuma, então acabou usando esses mesmos, mas ainda poderia ter sido trabalhados de papelão. É que no momento tínhamos aqueles disponíveis, então usamos mesmo aqueles. O nosso jogo é a trilha. Para trabalhar a parte de matemática deles, trabalhar a contagem, lembrando que o maternal, o foco maior dele é a oralidade e a sociabilidade, né? Tá trabalhando ali a interação das crianças com as outras, porque ainda não é uma idade obrigatória. Então, assim, é os pais que têm necessidade que manda para a escola. Então, é a faixa de 3 a 4 anos. Então, ali estamos trabalhando a oralidade deles e a sociabilidade. Para trabalhar isso, nós optamos pela trilha e pelo dado. Através do dado, eles vão trabalhar a contagem, porque quando jogar o dado e cair as bolinhas, eles vão ter que contar as bolinhas e depois contar as casinhas que eles vão pular, certo? Vão andar. Eles mesmos vão ser os peõezinhos do jogo e vão andar através dessas casinhas. Para trabalhar em conjunto com a linguagem, nós desenvolvemos algumas questões simples, porém que trabalhassem a memória deles, que trabalhassem a oralidade deles. Como ao longo do semestre foi trabalhado uma apostila no município, e através dessa apostila foi trabalhado 2 contos, que é o conto da Bela Adormecida e o conto da Cinderela. Nós aproveitamos esses 2 contos que foram trabalhados e fizemos questões simples, porém que eles precisavam parar e pensar para responder. Então funcionava da seguinte forma: a criança jogava o dado, caía 2 casinhas. Ela andava 2 casinhas na trilha, desenhada no chão. Quando ela parava, a gente perguntava para ela. Então a criança jogava o dado caía com o número para cima, a criança contava. Por exemplo, 1, 2. Caiu 2 bolinhas, né? Andava 2 casinhas, desenhada no chão, delimitada com durex colorido. Quando a criança parava, a gente perguntava uma pergunta simples sobre a história que ela já tinha visto no semestre. Então perguntamos para a criança que jogou o dado quem morava com a Cinderela, por exemplo, na casa da Cinderela. E a criança respondeu: as 2 irmãs e a madrasta. Tá ótimo, comemoramos. E não foi premiado, mas houve uma pequena comemoração. E em seguida o coleguinho do lado jogou. Ele jogou o dado, caiu 3 casinhas, contou no dadinho 1, 2, 3 bolinhas, contou no chão 1, 2, 3 casinhas. Ele mesmo pulou, se deslocou pelas casinhas e ficou parado na terceira casinha. Então perguntamos para ele, por exemplo, o que a Cinderela perdeu quando saiu correndo do baile?
Parou, pensou um pouquinho e respondeu pra gente: o sapatinho de cristal. Então, através desse jogo, dessas pequenas questões, nós trabalhamos com ele a oralidade, porque ele teve que parar, pensar o que, que tinha sido trabalhado, qual a historinha que ele sabia, e recontar pra gente com as palavrinhas deles. E também teve que parar e contar no dado. Então, ali trabalhamos a matemática, que eles estão aprendendo agora, que é o contar pelo menos de 1 a 6, e podemos perceber que eles têm uma facilidade para estar contando, mas que essa facilidade aumenta quando está brincando. Porque se você para e pergunta para a criança, só na parede, assim, com os números, a ordem dos números, ou aleatoriamente você põe o dedinho no número e pergunta, ele para um pouquinho para responder. Agora, brincando é muito mais rápido. Esse reflexo dele na hora de contar do dadinho é mais rápido, porque ele joga o dadinho para cima, caiu uma bolinha, ele conta uma bolinha, ele já, a cabecinha dele já funciona, que ele tem que pular uma casinha no jogo da trilha. Então, esse lado da matemática foi muito bom, porque todos eles gostaram muito de estar contando um dadinho. E o lado da linguagem também, porque como eles tinham visto, tiveram algumas aulas sobre as historinhas e depois no fim, né, no encerramento do semestre, nós usamos esse jogo da trilha para trabalhar e perguntar para eles a respeito das historinhas. Podemos perceber que eles prestaram atenção através do jogo da trilha. Nós trabalhamos então a interdisciplinaridade com a matemática e a linguagem. Foram algumas aulas desenvolvidas. Não foi só o jogo da trilha. Primeiro, para trabalhar a trilha, eles já trabalhavam todos os dias a leitura dos números durante a roda de conversa. Então, nós só trouxemos esse trabalhar com números para a trilha e trabalhar com dado, que tinha ali a figura do 1 representado através de uma bolinha, e eles contariam com o dedinho e depois contariam no momento de pular de uma casinha para outra na trilha. Nós optamos em usar eles mesmos como peões da trilha, porque para trabalhar a lateralidade, ou a frente ou atrás deles, que é uma fase muito importante também, porque eles estão sendo inseridos agora, né, no ambiente escolar, e tem que aprender a respeitar o espacinho do coleguinha. Então, tudo isso faz parte. E a trilha, por ser uma trilha delimitada com durex colorido, ele precisa entender que a casinha dele é para frente. Ele jogou um dadinho e caiu o número 2, ele vai pular 2 casinhas para frente, não pro lado, que o lado o amiguinho já tá lá do lado. Quando o amiguinho jogar o dado, o amiguinho também vai para frente. E daí assim ele não pode cruzar o caminho do amiguinho. Então, trabalhamos a noção de espaço, trabalhamos a matemática e trabalhamos a oralidade através das questões sobre historinhas que eles já tinham visto durante o semestre. A historinha foi trabalhada anteriormente, foi trabalhada a própria história, foi trabalhado com o vídeo das historinhas. Antes da aplicação do jogo, também foi trabalhado com texto coletivo, que foi o momento que a gente perguntou para eles o que eles recordavam da historinha e eles contavam com as próprias palavras. Então, no nosso trabalho tem o texto coletivo, que eles mesmos, né, com as palavrinhas deles, recontaram a historinha. Tem alguns registros da trilha que fizemos de durex no chão para eles estarem jogando. E tem registro do dado, né, que usamos, que na ideia inicial era usar um dado de papelão grande que eles pudessem girar e jogar, mas como tínhamos disponíveis esses dados de espuma, acabamos usando. Então, nesse semestre, o nosso grupo trabalhou a interdisciplinaridade através dos jogos na educação infantil, mais especificamente na sala do maternal, na faixa etária de 3 a 4 anos. Trabalhamos a matemática e a linguagem como disciplinas principais, mas como um paralelo dessas disciplinas, trabalhamos também a noção de espaço das crianças através dos jogos. E lembrando que pode ser um jogo adaptável para outras séries, como pré-1, pré-2, e podemos mudar o conteúdo. Em vez de perguntar sobre historinhas do Contos de Fadas, pode estar perguntando sobre outros assuntos abordados em sala também. E claro, fazer uma construção de uma trilha maior e mais longa, porque no nosso caso usamos apenas 6 pisos mesmo, como casinha, para as crianças andarem. Embora o vídeo seja curto, agradecemos a oportunidade de estar explicando o nosso projeto. E lembrando que no nosso trabalho escrito
Temos de forma mais ampla, explicando o jogo, como ele foi aplicado e como ele foi recebido pelas crianças e como a escola apoiou o nosso trabalho durante esse tempo de pesquisa.